Olá pessoal, Ricardo Marocchio aqui mais uma vez. Hoje nós vamos continuar os estudos sobre programação orientada a objetos e o tema da aula de hoje é polimorfismo. Na aula passada nós estudamos membros e classes abstratas e o assunto da aula passada é essencial para a gente compreender o funcionamento e para aplicar o polimorfismo. Aqui eu já tenho um programa pronto que eu construí para evitar de ficar digitando código ao longo da aula e tornar a aula mais dinâmica. É um programa console que tem três classes básicas: a classe veículo, a classe ônibus e a classe carro. Ônibus e carro são classes que derivam da classe veículo. Vamos estudar então primeiramente a classe veículo. A classe veículo é uma abstração de um veículo do mundo real, um veículo genérico qualquer. Portanto, ela modela somente as propriedades relevantes para veículos em geral. E eu coloquei aqui as propriedades peso, data de fabricação, quantidade de combustível. E aqui o tipo, para me dizer que tipo de objeto é esse aqui. Se é um veículo, é um carro, é um ônibus ou outro veículo qualquer. E aqui eu também tenho a capacidade. Capacidade aqui é relacionada a passageiros. Observem que essa propriedade, capacidade, ela é abstrata. Então ela deve ser implementada em todo mundo que herdar dessa classe, em todas as classes que herdarem dessa. A gente tem aqui agora um método abstrato abastecer, que recebe a quantidade de litros como parâmetro. Tem um outro método abstrato mover, que recebe a distância em quilômetros. E aqui nós temos um método virtual frear, que mostra uma mensagem acionando os freios parou. A diferença de um método virtual para um método abstrato é que o método virtual, além dele poder ser sobrescrito, ele pode conter uma implementação. Abstrato não pode conter implementação. Caso a classe derivada queira reimplementar esse método, ela pode reimplementar. Nós vamos ver quais são as opções de reimplementação. Caso ela não queira reimplementar, caso não seja necessário, ela pode utilizar a própria implementação, que já vai na classe ancestral veículo. Então esse é o método frear. E aqui eu tenho o construtor, que recebe dois parâmetros para inicializar o peso e a data de fabricação. Portanto, nós temos aqui 4 propriedades comuns, sendo que essa aqui é somente leitura, ela não tem... Ela é só para obter o tipo do veículo. Tenho aqui uma propriedade abstrata. Eu tenho 2 métodos abstratos, ou seja, sem implementação e que obrigatoriamente devem ser implementados nos descendentes. Um método virtual que possui implementação e opcionalmente pode ser reimplementado nos descendentes. E por fim o método construtor. Vamos ver agora a classe carro. A classe carro, ela tem que implementar a propriedade capacidade. Então observe que quando eu tenho essa situação, não dá para usar propriedades automáticas. Eu tenho que declarar o atributo e aí criar a propriedade. A propriedade, na hora de ler, retorna o atributo diretamente, sem nenhuma validação, mas na hora de gravar no atributo, no caso do carro, eu verifico se o valor é maior ou igual a 2 ou é menor ou igual a 7, que é a quantidade de passageiros desse carro. Tem que ser maior ou igual a 2, menor ou igual a 7. Caso o valor seja diferente, vai lançar uma exceção. O carro pode ter capacidade de 2 a 7 pessoas. Então, eu já cumpri uma das obrigações, que é implementar a propriedade capacidade, específica para carro. Aqui tem uma propriedade que
não vem de veículo, é uma propriedade exclusiva de carro, que é potência em cavalos. Aqui eu tenho a implementação obrigatória do método abastecer. Então observe que aqui a quantidade de combustível vai ser incrementada da quantidade de litros que veio no abastecimento. E uma mensagem será mostrada que o carro foi abastecido com X litros de gasolina. O método mover também é uma implementação obrigatória, porque ele é abstrato no ancestral. O mover verifica se a quantidade de combustível disponível no momento pode percorrer a distância que foi passada aqui, considerando que o carro faz 10 km por litro. Então, se a quantidade de combustível é maior do que a distância sobre 10, a quantidade de combustível será decrementada da distância sobre 10, porque ele gasta 1 litro a cada 10 km, e eu mostro a mensagem: o carro se moveu por tantos quilômetros. Caso a quantidade de combustível seja insuficiente, não há combustível para percorrer a distância informada. Enfim, é só aqui a questão é que ele faz 10 km por litro de gasolina. O método frear, ele é de reimplementação opcional, porque o ancestral já tem uma implementação. Vamos recapitular aqui. O ancestral já tem uma implementação, acionando os freios, parou. Porém, eu quis fazer uma frenagem mais específica. E coloquei aqui, acionando os freios ABS, parou. Fiz uma reimplementação do método frear. Agora aqui é o construtor. O construtor simplesmente inicializa os atributos do veículo aqui, passando para cá. E atribui a propriedade capacidade o que for passado aqui no parâmetro, que por default é 5. Então, os carros que forem cadastrados aqui sem informar a capacidade, eles serão carros para 5 passageiros. Resumindo a classe, ela tem uma implementação obrigatória da propriedade capacidade, uma propriedade exclusiva dela que é a potência em cavalos, a implementação de 2 métodos obrigatórios, que é o abastecer e o mover, sobrescrevendo os métodos abstratos ancestrais, e também uma implementação do método frear. A implementação do método frear usando override, fazendo uma sobrescrição ou uma sobrescrita do método frear. Depois nós vamos ver que existe uma outra opção para sobrescrever métodos virtuais, que são aqueles que possuem implementação e que podem ser sobrescritos. Bem, e por fim tem o construtor. Vamos ver agora o ônibus. O ônibus implementa a propriedade obrigatória capacidade. A diferença é que aqui no 7 a capacidade varia de 18 a 60 passageiros. Implementa também os métodos abastecer e mover usando override, sendo que o abastecer, a diferença é que o ônibus foi abastecido com a quantidade tal de litros de diesel, e o mover, em vez de 10 km por litro de diesel, ele vai fazer 5 km por litro de diesel. Então o carro se moveu por tantos quilômetros. Não há combustível para percorrer a distância informada caso não tenha combustível, considerando essa quilometragem por litro. E aqui vem a palavrinha new, que neste caso não é para instanciar objetos de uma classe, como acontece com o new seguido pelo nome da classe. Aqui é o new para dizer que você quer reimplementar o método frear nessa classe ônibus, desconsiderando que ele existe na classe ancestral, desconsiderando sua existência. Então aqui é uma nova implementação. Quando eu implemento com override, ao criar um objeto do tipo veículo, mas colocar nele um objeto carro, o freio funciona como se fosse de carro. Quando eu implemento com new, que é uma nova implementação, ao criar
em uma variável do tipo veículo um objeto do tipo ônibus, ao invocar o método frear, o frear vai se comportar como o genérico do veículo. Então, o new ele não obedece à implementação do objeto que contém a implementação, do objeto que realmente foi instanciado na variável. Ele obedece à implementação do objeto de acordo com a declaração da variável. Isso causa uma confusão, mas eu acho que na prática isso vai ficar mais claro. Vamos lá no programa agora. Então eu tenho aqui, ó, veículo V1 recebe new veículo, datetime e tal. Essa linha de código não é possível porque a classe veículo é abstrata. Então é por isso que ela está comentada. Veículo V2 recebeu aqui um novo carro, 1.100 kg e comprado há 600 dias atrás. Pego a data de agora, vou botar aqui ponto .date para pegar a data e dispensar a hora, desconsiderar a hora, vai pegar somente a data. Datetime.now.date.addDays menos 600 dias. Então a data de hoje menos 600 dias. E o veículo V3 vai receber aqui um ônibus com 6.000 kg e comprado há 5.800 dias. E aí eu vou chamar o método abastecer 40 litros do V2 e do V3. Observem que V2 e V3 são do tipo veículo, declarados do tipo veículo. Porém, eles recebem instâncias, respectivamente, de carro e de ônibus. Então, apesar de serem variáveis do tipo veículo, os objetos que estão nessas variáveis são mais específicos, são do tipo carro e do tipo ônibus. Isso é possível porque tanto o carro quanto o ônibus são veículos. Ok, aí aqui nós temos a chamada para o método mover, do V2 e do V3. E por fim, a chamada para o método frear, que é onde nós vamos ver a diferença do new e do override. Vou dar um Ctrl+C aqui para ele comentar essa parte por enquanto. E nós vamos executar agora o programa. Vamos analisar aqui a saída. Ó. Carro abastecido com 40 litros de gasolina. Ok, porque aqui eu abasteci ele com 40. Em seguida, ó, ônibus abastecido com 120 litros de diesel. Então observe que eu chamei abastecer de um objeto veículo. E o abastecer se comportou de acordo com o objeto que está instanciado na variável. E não de acordo com a declaração da variável. Até porque na classe veículo não tem implementação de abastecer. Então ele está usando a implementação específica dos objetos. A mesma coisa acontece para o mover. O carro se moveu por 30 km. E aqui, aqui a mensagem está errada no V3. Né? Vamos corrigir isso aqui. Deixa eu fechar essa tela. Aqui é o ônibus, né? O ônibus se moveu, ok? Também vi um outro erro aqui. Ônibus abastecido, tá. Acho que agora tá certo. Agora sim, aqui é carro abastecido, o ônibus abastecido por 120 litros, o carro se moveu por 30 km, o ônibus se moveu por 100 km. Agora aqui que vem o interessante. Carro implementa o método frear usando override. Então, quando eu chamo o método frear do carro, que é aqui, ele executa o método frear do objeto carro. Tanto que aqui aparece acionando os freios ABS. Esse aqui é o freio específico do carro. O ônibus deveria aqui, ó, acionar os freios a ar. Porém, aqui aparece acionando os freios. Parou. É o método genérico que veio de veículo. Que é esse aqui. Acionando os freios, parou. O que isso quer dizer? Quer dizer que para você obter comportamento polimórfico, você precisa usar o override. Se você quiser
simplesmente ocultar o método do ancestral criando uma nova implementação, você usa nil. Só que você não consegue usar polimorfismo se você implementou o método com nil, como é o caso aqui. Eu acionei os freios de um objeto do tipo ônibus. Ele foi declarado como veículo, mas eu sei que eu instanciei um ônibus ali. Ele não se comportou como um objeto do tipo ônibus. Ele se comportou como um veículo genérico. Se eu quisesse que ele se comportasse como um ônibus, eu deveria colocar aqui override. Vamos agora reexecutar. Agora sim, ó. Acionando os freios a ar. Parou. No momento em que eu declaro o método como override, eu faço a sobrescrita do método. Aí ele passa a ter comportamento polimórfico. Então, o que seria esse comportamento polimórfico? Bem, uma vez que eu tenha declarado uma variável de um tipo ancestral, a variável vai se comportar de acordo com o objeto que foi instanciado nessa variável, e não de acordo com a sua declaração. É o que acontece com o ônibus aqui, e também com o carro. Apesar de carro e ônibus terem implementações próprias para o método frear, a classe ancestral também tem uma implementação para o método frear, que é uma implementação genérica. Porém, eu chamando aqui o método frear de V2 e V3, eu estaria chamando o método frear de veículo. Mas como eu tenho instâncias aqui de carro e de ônibus, ele se comporta de forma polimórfica por conta do override. Aí ele se comporta de acordo com o objeto que ele é, e não de acordo com o que ele foi declarado. Isso é polimorfismo. É uma maneira que você tem de fazer o objeto se comportar de acordo com o objeto que ele realmente é, de acordo com sua implementação específica, e não de acordo com o que ele foi declarado. Agora, se você quiser que aqui no ônibus realmente permaneça nil, o que você está indicando é que o método frear, para que ele se comporte de forma específica do ônibus, ele deve ser chamado de uma variável declarada do tipo ônibus. Então agora, se eu for aqui no programa principal e V3, em vez de veículo, ser ônibus, vamos ver como é que ele vai se comportar. Tá aí, ó. Ele se comportou como um ônibus porque a variável foi declarada como um ônibus. Mas se eu tirar a declaração aqui e voltar para veículo, o método acionado aqui, frear, vai ser o do veículo, o método genérico. Porque eu não coloquei a indicação de polimorfismo, que é o override, para fazer a sobrescrita do método. Vou fechar aqui essa janela. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar esse trecho de código. Vou descomentar esse aqui. E vamos ver o que esse aqui faz. Ele cria veículos aleatórios. Nesse caso aqui ele cria... Vou botar 10 veículos aqui, senão vai ficar muito extenso. Criei um gerador de números aleatórios, está declarado aqui em cima. E aqui eu também tenho uma lista de veículos. Eu tenho uma lista de veículos. Eu não sei quais veículos, quais tipos de veículos serão colocados nessa lista. Aí aqui no criar veículos aleatórios, tem uma estrutura de repetição que vai de 0 a 9, né? Menor que 10 é 9. Aí ele sorteia um número. Se esse número módulo 2 for 0, ou seja, se for um número par, ele cria um carro. Se for ímpar, ele cria um ônibus. E aí na hora de criar o carro, o peso vai variar de 800 a 1400. E a data de compra vai variar de hoje 30 dias para trás até 3.600 dias para trás. Então o carro vai ter uma idade aí de 30 a 3.600 dias. A mesma coisa aqui no ônibus, só que aqui a variação do peso do ônibus vai de 3.000 a 12.000 quilos. Ok, então ele vai criar 10 veículos desse tipo aqui. Criou 10 veículos desse tipo. E aqui, ó, para cada veículo V em veículos,
Vai imprimir essa linha, vai imprimir aqui o tipo do veículo. Essa propriedade veio lá de veículo, ó, é uma propriedade somente leitura, tipo, que pega usa o método getType, que é do próprio C#, .name, que me dá o nome do tipo. Em seguida, chama o método abastecer, com valor variando de 10 a 60 litros, chama o mover, com valor variando de 10 a 200 km, e chama o frear. Neste caso aqui, do jeito que está implementado, será que o frear, chamado ali embaixo, vai ser do objeto ônibus ou ele vai chamar o frear genérico? Para a gente saber disso, a gente tem que observar o seguinte, ó. Essa é uma coleção de veículos. V foi declarado como do tipo veículo. Frear, para se comportar como do tipo carro ou do tipo ônibus, ele tem que ser sobrescrito em ambas as classes, carro e ônibus. Então vamos ver isso. Ó. Em carro ele é sobrescrito. Então ele vai se comportar como o freio de um carro. Em ônibus, ele recebe nil. Então ele não vai se comportar como um ônibus. Ele vai se comportar como o freio de um veículo qualquer. Executando. Está aqui. Primeiro carro, 49 litros. Acionou ABS. Ó, o ônibus acionou os freios. Chamou o método genérico. Então, o ônibus não está aplicando polimorfismo no método frear. Vamos tentar agora ver a utilidade do polimorfismo. Imagine que você tem um sistema que manipule vários tipos de pessoas diferentes. Um sistema de gestão complexo, que ele funciona para vendas, para folha de pagamento. Então, olha os perfis de pessoas que você poderia ter nesse sistema. Você poderia ter um cliente, que seria compra. Você poderia ter funcionários. Você poderia ter, em funcionários, diretores, vendedores, vários tipos de funcionário. Então, olha como ficaria a tua hierarquia de classes. Lá em cima teria pessoa. De pessoa, você poderia herdar cliente e funcionário. De funcionário, você poderia herdar diretor, vendedor, gerente, por exemplo. Então você já tem uma estrutura aí de 3 níveis, uma estrutura hierárquica de 3 níveis. Agora imagina o seguinte, você quer, no final de todo mês, gerar a folha de pagamento de todos os funcionários. Então, lá em pessoa, você poderia implementar um método abstrato, gerar folha pagamento, ou calcular horas trabalhadas, melhor, calcular horas trabalhadas. Você poderia declarar esse método como abstrato em pessoa, de forma que todas as classes descendentes sejam obrigadas a implementar esse método. Então, cliente, no caso, poderia ter esse método? Não faria muito sentido. Não faria muito sentido. Então, eu poderia implementar ele com uma mensagem de erro, dizendo que cliente não tem salário. Mas funcionário poderia implementar? Poderia redeclarar a variável com uma implementação genérica de cálculo de salário, e aí as classes gerente, diretor e vendedor poderiam ter as suas implementações específicas para calcular o salário, calcular as horas trabalhadas. E aí, tudo isso, todos esses objetos poderiam ser do mesmo tipo. Eu percorreria uma coleção de pessoas mandando calcular as horas trabalhadas. E cada objeto, de acordo com o que ele realmente calcularia usando as suas especificidades. O valor de hora do vendedor é X, do gerente é Y, do diretor é Z. E aí os cálculos seriam específicos. Esse é um exemplo, só levando para o mundo mais da parte de criação de sistemas. Bem, espero que tenha ficado claro a funcionalidade do polimorfismo, a utilidade dele, o uso das palavras-chave override e nil, a importância dos membros abstratos e, enfim, qualquer dúvida vocês podem postar lá no fórum e também mandar no Telegram. Bom estudo para vocês e até a próxima aula.